É justamente sobre o caso Henri Borel, a condenação desta semana e essa caminhada para entender, os efeitos desta condenação. Os jurados decidiram pela condenação do ex-vereador Jairinho a 43 anos e 9 meses de prisão. Monique Medeiros, que é a mãe da criança, foi condenada por omissão diante da tortura sofrida pelo filho, com pena, esta condenação, de 1 ano e 4 meses. Só que esta condenação já foi cumprida. Então, ela recebeu um perdão judicial em relação ao crime de homicídio. Ela, inclusive, já deixou a penitenciária onde estava presa, no Rio de Janeiro. Sobre este assunto, nós estamos aqui ao vivo com o promotor de justiça, Fábio Vieira. Ele acompanha o caso desde o começo e é uma das partes que defendem a reversão da decisão do tribunal. Kleber Rodrigues, que viabilizou essa conversa, também está com a gente. Inclusive, Kleber, eu já te passo aqui para fazer a primeira pergunta e agradeço a gentileza do promotor presente com a gente aqui na CNN. Kleber? Obrigado, Elisa. Bom dia para você, para o promotor também. Já agradeço pela entrevista. A gente sabe que depois de uma semana de 11 dias de julgamento, são muitas demandas, então o tempo do promotor é valioso. Muito obrigado, promotor, pela entrevista. Queria começar, promotor, lhe perguntando o que o Ministério Público avalia sobre a decisão, em especial relacionada a Monique Medeiros. E o senhor também disse ao longo da semana que os jurados teriam mudado a quesitação. Inicialmente a Monique estaria sendo imputada ali em relação ao dolo, à intenção, e depois houve uma mudança. O que aconteceu, promotor, nos bastidores para que nós tivéssemos essa decisão que colocou na rua a Monique Medeiros? Muito bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos assistem. São alguns pontos que precisam ser explicados sobre essa questão. Um primeiro ponto é que é um julgamento muito sensível quando a gente tem uma situação que envolve homem e mulher como protagonistas de violência. Veja bem, eu costumo citar em um passado um pouco mais distante a condenação pelo homicídio da Daniela Pérez. A Paula, ela foi condenada por 4-3. Num passado mais próximo, a Flor de Lis foi condenada por 4-3. Então, sabíamos que seria um julgamento muito sensível em relação a Monique. Quando a Monique começa a ser julgada pelos jurados na sala secreta, e o Jairo já havia sido condenado, a primeira pergunta que se faz em relação à omissão é se ela existiu. E os jurados respondem sim por 4-3. A segunda pergunta questiona se os jurados absolvem a Monique por isso. E os jurados respondem que não por 4-3. Então, nesse momento, os jurados disseram que ela se omitiu e os jurados disseram que não a absolvem por isso. Mas antes da sala secreta acontecer, sala secreta é a reunião dos jurados e das partes e do juiz, dos oficiais de justiça, sem mais ninguém, para que eles tenham a tranquilidade de votar. Antes de se iniciar a sala secreta, todos os quesitos eles são lidos pela magistrada para as partes e muitas vezes eles são apresentados, conforme foi, em um papel para que as partes possam ler. As partes leem o quesito e concordam se eles estão regular ou não. E as partes concordaram com a regularidade desses quesitos. Voltando agora à sala secreta, os jurados já haviam respondido que ela se omitiu, que não absolvem a Monique, e a terceira pergunta, se essa omissão foi dolosa. A resposta sim a esse quesito já condenaria a Monique por um homicídio doloso. E os jurados respondem sim por 4-3 a esse quesito. Então, nesse momento, a Monique está condenada por um homicídio doloso. Um dos advogados da Monique, que meio que comemora e todo mundo fica olhando para ele, enfim, a sua própria bancada, os outros advogados, também o Ministério Público e a assistência, não, ela foi condenada. E ele se insurge, que é isso? O quesito não está claro, está confuso. Mas o quesito estava claro. E eu falei, o quesito está claro, não está confuso. E a juíza falou, não, então eu vou voltar ao quesito. Eu digo, não, excelência, o quesito não pode retornar porque ele é claro. Não, mas a pena é muito alta, isso pode levar a alguma injustiça, então vou refazer o quesito e vou questionar
se a Monique agiu com culpa nessa omissão. Eu falei, não, isso inverte completamente a ordem, isso já está precluso. E o que é precluso? Uma questão já foi ventilada, já foi decidida, e eu não posso voltar atrás naquilo. Mas a juíza resolveu refazer a quesitação. Então, ao nosso ver, tanto o comportamento da juíza vai influenciar os jurados nesse ponto muito sensível, e um ou dois podem achar que não votaram de forma adequada e refazer a votação, como ela mudou completamente o alcance do sim e o do não nessa nova pergunta, o que pode gerar também uma confusão. Nesse momento, como ela refaz isso está na ata, está bem descrito na ata, o processo é público, essa parte da ata tem uma página, qualquer um pode acessar. Isso está bem descrito, então nós entendemos que isso, por si só, já causa uma nulidade absoluta no julgamento e nós já recorremos por conta disso. Isso que eu ia Se lhe esse recurso for provido, teríamos um novo julgamento. Promotor, justamente sobre isso, fantástico ouvir-te, Elisa, falando contigo aqui do estúdio. Fantástico que a gente possa ouvir a explicação do senhor. Então, à medida daqui para frente, qual é a postura, portanto, de vocês daqui para frente, neste caso de Henri Borel? Não, a postura já foi tomada, o recurso já foi feito, então nós estamos questionando junto às instâncias superiores, né? Primeira instância superior, que é o Tribunal de Justiça, que esse júri está nulo, por essa questão que eu informei para vocês. Ultrapassado esse ponto, me causa muito espanto a comemoração que eu ando vendo por aí das defesas e da Monique. Por quê? Porque ela foi condenada. Se o julgamento não for anulado e se a questão como está hoje for mantida, o que nós temos? Nós temos uma sociedade que olhou para a Monique e falou, ó, você é responsável pela tortura que seu filho sofreu dia 12 de fevereiro. E essa condenação para você é dolosa. Então você, de maneira dolosa, ou seja, de uma forma livre, consciente, deixou o seu filho sendo torturado enquanto você estava em um shopping center, ali entre academia e salão de beleza. Você está condenada por isso. A sociedade te condenou por isso. Além disso, alguns dias depois, menos de um mês depois, você é responsável pela morte do seu filho. Porque uma condenação, um homicídio culposo não é uma isenção de culpa, não é uma absolvição. É o apontamento de alguém e falar, você foi negligente no cuidado com seu filho e o seu filho morreu por conta disso. Então, a se manter a situação como está, ela foi considerada responsável também pela morte do filho. Então, eu não sei qual é o motivo da comemoração. Na verdade, sei sim, ela está comemorando que está livre. Mas ela não está comemorando porque ela foi considerada mais uma vítima e foi injustiçada nessa história toda que já dura mais de 5 anos. Então, esse ponto ele tem que ficar muito bem claro e explicado para a sociedade. Uma outra questão. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos lhe ouvindo aqui, promotor. De vez em quando a internet oscila, mas a gente está lhe ouvindo perfeitamente. Kleber Rodrigues, meu amigo, por favor, volte aqui para a conversa. Sim, mas só para concluir o raciocínio, uma outra questão. Doutor, quando a juíza aplica o perdão judicial, esse perdão judicial é só para o crime de homicídio tentado, porque em relação à tortura ela não pode fazer isso, a juíza, ela comete, ao nosso ver, um duplo equívoco jurídico. Por que um duplo equívoco jurídico? Porque os jurados já haviam sido perguntados se eles absolvem a Monique depois deles já dizerem que ela foi omissa. Então, como a condenação do Jairo pelo homicídio faz com que os jurados tenham a competência para julgar tudo, mesmo que o homicídio dela seja desclassificado, eles são questionados. É aquilo que a gente chama de perdão judicial pelo júri, que mais especificamente chamamos de clemência. Os jurados já haviam sido perguntados. O jurado absolve a Monique? Mesmo dizendo que ela praticou essa omissão, os jurados disseram não. Então, eles já usaram a soberania para dizer que ela não pode ser perdoada pela essa situação. Então, é o primeiro equívoco que, ao meu ver, a magistrada comete nesse perdão judicial. O segundo equívoco, a figura do perdão judicial, ela é utilizada quando um pai que demonstra o total carinho por seu filho, em casos que envolvem pais e filho, uma mãe
ela sempre demonstrou um carinho pela sua filha, e por uma questão de vida o filho acaba morrendo. Esqueci o meu filho quando eu ia levá-lo para a creche. Eu não estou acostumado a levar para a creche. Quem leva é sempre o meu marido, ou quem leva é sempre minha mulher. Hoje eu fui e ele está dormindo distraído, eu fui direto para o trabalho. Quando me dou conta disso, desço no carro, ele acabou morrendo, o que é uma tragédia, né? Então, assim, em tese, o pai tem uma responsabilidade por conta dessa negligência, mas, enfim, a gente não vê o motivo de uma punição jurídica, porque a punição de vida já é muito mais severa do que qualquer punição jurídica. No caso da Monique, eu tenho uma mulher que dolosamente deixou o filho ser torturado dias antes, que sabe, portanto, da situação pela qual o filho vem passando e negligencia os cuidados do seu filho. Olha que eu estou falando do jeito que está a prevalecer tudo isso. Então, nesse caso, é completamente contraditório que eu conceda o perdão para uma mulher que submeteu o filho a essa situação. Seguimos aqui ao vivo com o promotor de justiça do Rio de Janeiro, Fábio Vieira, trazendo aqui os olhares sobre o caso Henri Borel. Kleber, por favor. Obrigado, Elisa. Doutor, o senhor acompanha esse caso desde o dia 1, né? E a gente vem acompanhando também os desdobramentos dessa história. Inicialmente a Monique teve a mesma defesa do Jairo, depois houve ali uma ruptura e com o passar do processo os dois passaram a ter advogados diferentes. E a gente percebeu também, doutor, que durante o julgamento a defesa da Monique exibiu vídeos em que ela aparece ali como uma mãe zelosa, falando com a criança, e na sentença a juíza citou uma espécie de massacre social, que houve uma disparidade entre o massacre feito a Monique e o que foi feito contra o Jairo Souza. O senhor já tinha visto algo desse tipo, um perdão judicial em um tribunal do júri, e o senhor concorda também que houve uma diferença de comportamento em relação a ela ser mulher? Olha, sala secreta e plenário do júri é a minha vida nos últimos 26 anos. É a minha titularidade, minha designação desde sempre, desde o ano de 2000. Então, eu já vi quesitos serem reformulados, mas não dessa forma que foi. Isso é inédito para mim. Eu já vi perdões judiciais serem concedidos, mas não nessas circunstâncias que foram. Também é inédito para mim. Uma coisa que eu quero deixar sempre bem clara é que a nossa análise é jurídica. Dentro da nossa democracia, as pessoas são livres para poderem exercer a sua manifestação, enfim. E o que acontece nas redes sociais e em relação a Jairo, em relação a Monique, ela precisa ficar dentro da análise social, dentro da análise ética. O que eu argumento ali dentro do júri, e esse júri foi todo filmado, assim, para quem se interessar pode pegar, assistir o júri inteiro, pode pegar, assistir qualquer parte, enfim. E a nossa sustentação ela é bem clara nesse sentido. E vai perceber que o que a gente argumenta no tribunal do júri é aquilo que está dentro do processo. Os fatos que foram provados dentro do processo, porque eu não vou deixar nenhum tipo de manifestação social que não foi submetida a um critério de avaliação de prova e no processo judicial é bem mais profundo do que avaliações do que as redes elas expõem. Eu não vou deixar que isso aconteça. Então, assim, toda a nossa argumentação e todas as nossas conclusões, elas são baseadas no que tem dentro do processo. Fábio Vieira, promotor de justiça, ao vivo com a gente aqui na CNN Brasil, trazendo os olhares sobre esse caso bárbaro, sensível, que mexe com o sentimento da população e os questionamentos, né, sobre até que ponto os seres humanos podem chegar quando a gente fala sobre a manutenção da vida de outra pessoa, mas principalmente uma criança. Uma criança. Promotor, muito obrigada pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre disponível aqui para apresentar o que o Ministério Público vem fazendo em prol da nossa missão, que é articular manobras para que os direitos dos cidadãos, da sociedade, sejam preservados da melhor maneira possível. Muito obrigada mesmo, hein? Kleber Rodrigues, obrigada a você por ter viabilizado essa conversa. Muito importante que nós tenhamos tido esse espaço aqui para compartilhar o olhar do Ministério Público por parte do promotor, que tem tamanha experiência, né, nesta vida de olhar sobre a sociedade e falando sobre um caso que é
de uma violência, né, inacreditável, que é você tirar a vida de uma criança e você fazer isso, inclusive, num ambiente em que você é a mãe de uma criança e aí é o seu companheiro e essa criança passar por qualquer tipo de tortura. Terrível, terrível tudo isso.